Produção realizada com recursos do Governo Federal através da Lei Aldir Blanc, número 14.017/2020, administrados pela Prefeitura de Canoas, que dispõe de ações emergenciais destinadas ao setor cultural, objetivando minimizar o impacto causado pela pandemia por coronavírus. Em busca dos domínios tentaculares. Capítulo 1. Iniciando o interrogatório 10.464, conduzido por mim, Capitão Charles Deimos. Em minha presença está o acusado de terrorismo, conhecido como Senhor Clandestino, de identidade desconhecida. Não, espera um pouquinho. O seu nome é Deimos? Sim, Capitão Charles Deimos. Algum problema com isso? De forma alguma. O nome é seu, não é meu. Se alguém deve ter problemas com isso, é você. Prosseguindo. A lei me obriga a informar que você está ligado a um polígrafo de eletrochoque. Se for constatada alguma mentira, você será eletrocutado. A cada mentira, a voltagem automaticamente aumenta. Nossa, eu não sabia que, além de tudo, você era um burocrata. Como assim? Ora, me informar isso. Achei que você começaria direto com a tortura. Eu sou o comandante da inteligência, porra! É, mas a inteligência em um estado despótico faz justamente isso, tortura. O que é um paradoxo, visto que a inteligência seria oposição à barbárie. E nós temos um capitão da inteligência que tortura. É bom que você fale bastante, pois quando você falar em mentira, a máquina eletrocutará o seu corpo. Imagina o que ela fará com os circuitos do seu braço mecânico. Bom, não fará nada, pois não costumo mentir. Não pretendo, pelo menos, não costumo mentir em interrogatórios. Apesar que eu acho que esse é o meu primeiro. Bom, o que eu quero dizer é que eu pretendo ser completamente sincero. Com o seu histórico, é difícil acreditar em suas palavras. Eu levei algum choque até agora, caro Capitão Deimos. E por que devo acreditar que você não pretende mentir? Em primeiro lugar, você não precisa acreditar. O polígrafo lhe informará se eu mentir e eu sofrerei com os choques. Em segundo lugar, um pouco de sinceridade é deveras ameaçador. Ser completamente sincero, então, pode ser fatal. Está me ameaçando? De forma alguma. É mais uma força de expressão. A violência só reina para súditos sádicos e violentos. E, pelo visto, para a inteligência da coalizão. Já que você gostou tanto do meu nome, gostaria de saber. Qual é o seu? Não conseguimos achar registros nos arquivos. Eu apaguei os registros. Não há nada a meu respeito em seu banco de informações, a não ser as suas acusações. E qual era o seu nome? O nome que eu recebi foi dado pelos meus pais quando achavam que eu poderia fazer parte dessa sociedade. Abandonei esse nome. Já não me sinto em casa neste mundo há muito tempo. O nome clandestino que a imprensa atribuiu a mim me traduz. Aliás, você sabe o que significa Deimos? Não sei e pouco me importo. Agora me diga, qual a intenção de seus atos terroristas? Depende da perspectiva. Perspectiva? Perspectiva droga nenhuma. Para você é terrorismo. Para alguns trabalhadores é a revolução. Para mim é vingança. Entendeu, Capitão Deimos?
Mas acho que você não está interessado em minha justiça selvagem, mas na minha mais nova aquisição. Os arquivos que roubei da Federação sobre o Necronomicon. Você sabe do que se trata? Você traduziu os arquivos? Em partes. Cheguei até eles após investigar traços de uma energia nunca antes relatados. Soube que a Federação tinha este arquivo, porém superestimei as informações que vocês tinham. Ao invés de arquivos científicos, encontrei pergaminhos rasgados em uma espécie de persa e aramaico e parte em latim. Nunca estudei persa e aramaico, somente latim. Apesar de ter vergonha do aluno que fui nessa disciplina, me viro bem para uma língua morta. E quem traduziu o restante? Paro de traduzir o restante, mas parcialmente, visto que mesmo com comparações linguísticas ainda é difícil de traduzir, levaria meses. Quem é Parody? Uma autômata. Ainda tem que lhe construir o restante do corpo, apesar dela não fazer questão. Deve ser por causa do cérebro positrônico que ela possui. Você tem um robô? Não, eu a criei, mas ela não é minha. Dei-lhe consciência e aptidão para discernir sobre suas escolhas e consequências, somente isso. E o que ela escolheu? Me acompanhar. Então ela é sua. Minha parceira, mas não a possuo, ela é livre. É uma máquina. Essa é uma frase simples para expressar algo complexo. Da mesma forma, eu poderia lhe definir como um torturador. Mas isso seria uma redução. Essas definições são sempre limitantes, mesmo diante do que parece limitado. Pouco me importa isso. Eu quero saber o que você traduziu. Vi que suas investigações ficaram concentradas nos desenhos e buscaram relações com os ritos antigos. Eu sabia que a Federação era pouco científica, mas nunca imaginei que abraçasse o misticismo. Não fale bobagens. Opa! Parece que alguém está mentindo. Como ousa falar isso? Bem, e este anel que o senhor está usando? O que há com ele? Um anel de ouro com um polvo gravado. O típico símbolo da sociedade secreta dos Quinian. Mas, como a Federação proibiu toda a manifestação de fé que não fosse a religião oficial, usar esse anel seria crime, não é mesmo? Apesar de que pouquíssimas pessoas além dos devotos fossem capazes de reconhecê-lo. Isso é um souvenir. E você não tem nada a ver com o que eu uso ou deixo de usar? Tem razão quanto à última frase. Quanto à primeira afirmação, não sei não. Acho que se o polígrafo estivesse ligado em você, bem, acho que alguns choques já teriam... Bzz, entendeu? Claro. O terrorista quer acusar um capitão da inteligência. Obviamente, eu irei virar réu. Deimos. Posso te chamar de Deimos? Me chame de capitão. Deimos, aceite um conselho, meu caro. Não seja irônico. Não lhe cai bem. Para ser irônico, você deve ter o pensamento livre. Você é só amarras. Fale o que você descobriu sobre o Necronomicon. Agora sim, esse tom lhe cai como uma luva. Bem, mas vamos ao que interessa. Vocês fizeram uma bagunça e não cuidaram foi do principal, o texto. E uma palavra se repetia inúmeras vezes em todos os pergaminhos. Majhul. O texto em latim estava escrito Majhul Urbem, ou seja, cidade de Majhul. Que cidade é essa? Onde fica essa cidade? Não fazia ideia. Então me lembrei do escritor de ficção que popularizou o mito do Necronomicon. Fui atrás dos herdeiros de Lovecraft. Um cientista indo buscar informações em um escritor de terror. É no mínimo curioso. Sim, nisso concordamos. Mas o que me intrigava era o que inspirou Lovecraft a escrever suas histórias. E se sua inspiração fosse verdadeira? Falo do Necronomicon até porque não pode haver verdade em um posicionamento racista e xenofóbico. Pensando agora, eu acho que lamentavelmente ele se daria muito bem nos dias de hoje. Mas enfim, voltando à pesquisa, lembrei da máxima: o maior truque do diabo foi convencer toda a humanidade de que ele não existe. Lovecraft poderia ter tido contato com as informações e quando publicou suas histórias tudo pareceu ficção. Tristemente, os herdeiros de Lovecraft estavam tão desesperados em ter algum tipo de lucro com o que sobrou do seu antepassado que me venderam um baú cheio de anotações do escritor. O capitalismo devora tudo, inclusive as artes e a memória. E o que você encontrou no baú? Em escritos de Lovecraft, descobri o significado do nome da cidade. Majhul significa anônimo. Estávamos falando da cidade sem nome onde o original do Necronomicon teria sido escrito. Segundo Lovecraft, o autor foi o árabe Abdul al-Azhad. Com algumas anotações comparadas, descobri que Majhul não era exatamente uma cidade.
mas as ruínas de um oásis no deserto de Kavir, na Pérsia. Estava na hora de arrumar minhas malas.